Ô Lucas, aproveitar que você já está com a palavra, sem a presença do ex-presidente Lula, o PT oficializa hoje o nome do petista como candidato à presidência da República. Ontem foi a vez de Ciro Gomes, que fez ali aqueles discursos bem típicos do pedetista, né? Mas eu sei que você acompanhou algumas convenções aqui em Minas também, o bicho pegou, né? Exatamente, Júnior. A que mais chamou a atenção ontem aqui no estado foi a do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Teve uma convenção na Assembleia Legislativa durante a tarde de ontem e existia uma expectativa da confirmação, da oficialização da candidatura ao governo de Minas do senador Carlos Viana e da candidatura ao Senado do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio. Nenhuma dessas duas candidaturas foram confirmadas oficialmente ontem na convenção. Essa decisão ficou para o registro da chapa mesmo no prazo final do TSE, que é no dia 5 de agosto. E por que essas candidaturas não foram confirmadas? Porque ainda estão acontecendo articulações, conversas do PL, do próprio presidente Jair Bolsonaro, com o governador Romeu Zema, tentando entender qual que é o cenário, qual que é o melhor cenário pro presidente Bolsonaro em Minas Gerais, qual que é a estratégia. É ter um candidato próprio? É tentar continuar conversando para o Zema ser o candidato do Bolsonaro ou não? O governador Romeu Zema tem defendido que o candidato dele é o candidato do Partido Novo, Luiz Felipe Dávila, que é candidato ao Planalto, então mantém certa distância também do presidente Bolsonaro. É uma situação que ainda está em andamento, está ocorrendo. Fato é que o Malco pode até falar mais sobre isso, uma candidatura bolsonarista em Minas Gerais, no caso seria a figura do senador Carlos Viana, poderia ali reduzir as intenções de voto ao governador Romeu Zema. Isso poderia gerar uma disputa mais aproximada ali com o Alexandre Calil. A situação tem se mostrado mais ou menos nesse cenário, Júnior. Ô Malco, já que o Lucas citou você, os candidatos ali, isso vai tudo se afunilando, né? As convenções vão acontecendo, ontem do Ciro Gomes, hoje do Lula, domingo vai ser do presidente Jair Bolsonaro, enfim, as coisas vão ali mostrando o caminho que vão ter, mas, querendo ou não, tem até o dia 5 para esses registros, né? Até lá algo ainda pode mudar. Sim, inclusive algumas candidaturas que estão se confirmando agora não confirmam a vaga de vice, exatamente buscando uma nova negociação. E é possível também uma mudança das executivas estaduais para nacionais, também mudando as regras do jogo, mudando o que foi votado em cada um dos estados. Agora veja bem, Ragazzi colocou um ponto que é muito interessante. O cálculo da política, por mais que muita gente haja com emoção, né? Basta ver como é que os eleitores agem, como é que os comentários no YouTube aqui são quentes, as pessoas defendendo o seu lado. O cálculo da política é muito racional. Que cálculo o PL de Bolsonaro faz? Ele sabe que tem mais chances de ter segundo turno na eleição presidencial do que na eleição estadual. O medo dele é que Zema ganhe no primeiro turno e depois não o apoie quando ele precisa do apoio do governador para ter um palanque em Minas no segundo turno. Então, para Bolsonaro, é melhor que tenha segundo turno em Minas. Um segundo turno que ele sabe que não será do candidato dele, mas entre Calil e Viana, caso aconteça. E se acontecer, ele espera então que Zema, se não for eleito, apoie Bolsonaro contra Lula. Agora, o medo dele é Zema ganhar no primeiro turno e ele disputar o segundo turno contra Lula sem o apoio do governador. Então o cálculo não é só compaixão, o cálculo é racional. É sobre essa base que o presidente está agindo e o seu partido para definir a eleição em Minas Gerais. Ô Rita, hoje o ex-presidente Lula lança a candidatura, mas ele não vai estar lá não, vai estar em campanha em Pernambuco. Pois é, daí a tranquilidade, né, que o ex-presidente Lula tem em relação às pesquisas, né? Então ele não estará presente e eu acho que isso é uma decisão dele. A política, como o Malco acabou de dizer, a racionalidade dela muitas vezes foge ao raciocínio do cidadão comum, né? Então para ele hoje é mais importante estar fazendo uma campanha em Pernambuco diante desse favoritismo, né, que parece que ele tem nas pesquisas, do que estar presente na convenção. E a gente sabe que ele anda falando muita besteira ultimamente e talvez na convenção ele tivesse que fazer algum tipo de pronunciamento, principalmente sobre programas, né, o que ele vai fazer com o Brasil, e ele não sabe ainda. Essa é a minha opinião. Ô Júnior. Diga, Lucas. Só para complementar também, para a gente continuar num debate que o Malco levantou,
eu vejo muitos comentários de eleitores, né, de pessoas participando, não entendendo por que o Zema não se associa tão diretamente ao Bolsonaro, enquanto o Alexandre Calil se associa diretamente ao PT e ao Lula. É uma questão lógica, né, gente, racional, quando você vê alguns números. O eleitor vai votar no Zema pensando que no adversário é uma pessoa mais à esquerda, né, mais associada ao PT. Então, esse eleitor mais à direita, de centro e mais à direita, naturalmente já iria no adversário, no governador Romeu Zema. Mas o governador Romeu Zema, com um governo que é bem avaliado nas pesquisas, ele tem o voto de eleitores também que não se classificam como direita, se classificam ali como centro, eleitores que estão gostando do governo estadual e aí vão votar na reeleição. Parte desse eleitorado pode ter uma rejeição ao presidente Jair Bolsonaro. O que a pesquisa tem mostrando, os números têm mostrado, é que existe uma rejeição em parte do eleitorado que não é de esquerda ao presidente Jair Bolsonaro. Então, uma associação Zema-Bolsonaro poderia gerar um risco de perder esses votos mais ao centro. Então, é o cálculo. Por que o Zema se associaria ao Bolsonaro com o risco de atrair essa rejeição ao presidente da República? Uma rejeição que o governador não possui. O cálculo, às vezes, as decisões passam por esses entendimentos, por essas leituras.